Evaldo Silva. Marconi William. Bom começo de noite para você, são 6h mais 7 minutos, 6h07. Começamos agora esta edição do programa Opinião, o seu jornal no rádio com o resumo das principais notícias do dia. Convidando você a discutir conosco este país de dimensões continentais, seus principais problemas e as potenciais soluções. Boa noite a você do Facebook, boa noite a você do Instagram, boa noite a você do YouTube e, claro, boa noite a você que está nos acompanhando pela rádio Vida FM 105,9. Lembrando que em breve, se aconchegando junto conosco para a retransmissão do programa Opinião, também o sistema Rádio TV Folha. Os estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Também a rádio Bahia Gospel de Feira de Santana, na retransmissão do programa Opinião. Comigo na bancada, como sempre ou quase sempre, o comentarista polêmico Evaldo Silva. Boa noite. Boa noite, Marconi. Tudo ok agora, beleza. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando hoje, terça-feira. Terça-feira que começa com o que foi, não chegou a ser e já pediu para sair. É o ministro da Educação, ou o ex-ministro. A volta do que não foi. É, o indicado, ninguém entende muito bem, só sei que foi uma atrapalhada. Eu não entendo, eu estava conversando com o Marconi, queridos ouvintes, há poucos instantes. A gente não consegue compreender como é que uma pessoa, sabendo que vai assumir uma pasta importantíssima para o Brasil, e o cara chega lá e como é que chama aquela história com chavequinho, né? Com chaveco. Não vou dizer que é coisa de carioca, não vou falar isso de jeito nenhum, mas a gente amanheceu o dia hoje com uma operação, né, no Rio de Janeiro, Marconi, e eu fui operação da Polícia Federal. E eu fui acompanhar algumas reportagens sobre aquelas pessoas. Gente, é uma lista enorme de assassinatos, de mortes, de pessoas que foram tiradas da vida. Você tá vendo o eco, né? Se eu lhe disser que é o notebook aqui, pronto, agora tá tudo ok. E é uma lista enorme do desmando, e dizem que há mais de um ano e que já funcionava há mais de 10. Infelizmente, Rio de Janeiro, polícia, Ministério Público, política no Rio de Janeiro é algo difícil da gente explicar, Marconi, mas vamos para a escalada e já eu vou falar sobre algo para chamar a atenção da nossa liberdade. Mais uma vez, precisamos, todos os dias, deixar você atento, porque se você gosta do programa Opinião, se você gosta de mandar suas mensagens pelo Facebook, pelo 759-9848-8400, foi de cabeça. Se você gosta de falar no YouTube, se você gosta de falar no Instagram, se você gosta de mandar suas mensagens revoltadas com o STF, com senadores, com deputados, hoje pode ser votado no Senado o cala-boca. Ou todo o movimento que existe da política no Brasil pode estar colocando em risco você, pastor, você, padre, você que tem seu terreiro, mãe de santo, pai de santo. O Brasil pode correr o risco de vocês serem proibidos de expor as suas liberdades ou a sua religião. Pois é, nós estamos em um caminho muito perigoso. E aí eu vou até aliviar para alguns que são amantes de alguns políticos, que na verdade gostam até do político, mas não entendem que o que está acontecendo agora, a defesa agora pelo Brasil não é a defesa pelo presidente Jair Messias Bolsonaro ou sua família, mesmo porque não é a defesa da nossa família e do nosso país, da nossa liberdade. Venha, Marconi.
Muito bem, dito isso, aliás, para quem porventura possa não ter ouvido, eu vou repetir em alto bom som. Estamos sendo recolonizados e esse país, como tem dimensões continentais, pode ser dividido metade para os Estados Unidos, metade para a China. A metade da China parece que já está colocando as garras de fora. E pode ser pro Nordeste, a China, né? Pois é. Vamos à escalada de hoje. Você vai acompanhar nesta edição: Polícia Federal apura desvio na compra de respiradores no Amazonas. Possível vacina para a Covid-19 feita na Índia é aprovada para ser testada em humanos. Teste com hidroxicloroquina deve começar após a aprovação britânica. Abono salarial para nascidos de julho a dezembro será pago nesta terça-feira. Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2020. Está no ar o programa Opinião. Você sabe que o que acontece de maior relevância no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui. Portanto, participe, nosso WhatsApp 75998488400, repetindo 998488400. Ao longo do programa, a produção vai lembrando para você. As nossas lives no Facebook e no YouTube, inscrevam-se em nosso canal do YouTube, Programa Opinião Oficial. Você está acompanhando esta live pelo YouTube no canal da Rádio Web 2 de Julho, mas no Facebook estamos em nossa página Programa Opinião /. Digite aí, Programa Opinião /. Clica no sininho, ativa as notificações para você ficar por dentro de todas as nossas publicações. Informações da Agência Clima Tempo, previsão do tempo, cidade de Alagoinhas, Bahia. Neste instante, temperatura em 26 graus, tempo instável. E a previsão para amanhã, quarta-feira, é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo deverá ficar firme. As temperaturas amanhã deverão oscilar entre 16 e 28 graus, segundo a Clima Tempo. Meus caros, a Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira, dia 30, no Amazonas, 20 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão temporária de investigados por fraude e superfaturamento nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus no estado. A ação investiga compras superfaturadas de respiradores, direcionamento na concentração ou contratação de empresas, lavagem de dinheiro e montagem de processos para encobrir os crimes que teriam sido praticados, com a participação direta do governador do estado, Wilson Lima. As medidas foram determinadas pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, e incluem bloqueio de bens no valor de 2,976 milhões de reais de 13 pessoas físicas e jurídicas. No esquema identificado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, o governo do estado comprou com dispensa de licitação, claro, 28 respiradores por meio de uma importadora de vinhos. Nesse contrato, a suspeita de superfaturamento é de R$ 496 mil. Os equipamentos vendidos pela importadora foram adquiridos de uma empresa fornecedora de equipamento de saúde por R$ 2,480 milhões e revendidos no mesmo dia por R$ 2,976 milhões ao governo do estado do Amazonas. Seria cômico se não fosse trágico. Os fatos ilícitos investigados têm sido praticados sob o comando e orientação do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, o qual detém domínio completo e final não apenas dos atos relativos à aquisição de respiradores para enfrentamento da pandemia, mas também de todas as demais ações governamentais relacionadas à questão. É o que afirma a subprocuradora-geral da República, a Lindora Araújo, em nota publicada hoje pelo Ministério Público Federal. Até o fechamento desta reportagem, o governo do Amazonas ainda não havia se pronunciado sobre a investigação. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas o Arthur Virgílio, prefeito de Manaus, testou positivo para a Covid-19, está despachando do hospital, lúcido, tranquilo, graças a Deus. Será que já não é medo, não? De que alguma coisa, porventura, possa respingar sobre ele? Enfim, o tempo dirá, não cabe a mim fazer conjecturas, muito menos ilações, e sim a Polícia Federal investigar e a Justiça dar o andamento. Agora, notem os senhores, como é que um governo do estado compra aparelhos quaisquer, neste caso específico, um aparelho respirador de uma importadora de vinhos? E mais uma coisa, o montante... Tem tudo a ver. O montante... quase R$3 milhões na compra de 28 respiradores. O Hospital das Clínicas de Alagoinhas, aqui nessa cidade, o HCA, comprou respiradores a R$7 mil. Está na hora de fazer um tutorial e mostrar a esses governadores e prefeitos como é que se compra, né? Como é que faz? Então, como é que você compra? Mas aqui, Marconi, vamos explicar as Tenha pessoas. santa paciência. O HCA tem dono, são sócios. As pessoas têm responsabilidade como empresa. É um hospital hospital particular. Tem responsabilidade como empresa, o dinheiro vai sair da conta deles, enquanto que dinheiro público.
Cara, é extremamente lamentável. E olha, há muito tempo, nós estamos aqui na Rádio Web 2 de Julho, muito tempo nós estamos aqui no programa Opinião, falando justamente disso, a farra com o dinheiro público que esses caras estão fazendo. É lógico que não estou generalizando, muito menos nivelando por baixo. Não estou dizendo que são todos, mas o que esse povo está fazendo, prefeitos e governadores, junto com empresários igualmente inescrupulosos, repito, não estou generalizando, mesmo porque acusações não cabem a quem é da imprensa. A imprensa levanta fatos, apura fatos e noticia os mesmos, comenta os mesmos. Não vai fazer nenhum tipo de acusação formal, mesmo que não é da sua alçada, não é da nossa alçada. Mas, de quando é que nós aqui no programa estamos cobrando Polícia Federal já? Não tem cabimento o que esses caras estão fazendo. É uma safadeza sem limites. Com dinheiro público, decreto de calamidade em cidades que sequer tiveram um único caso registrado. Para quê? Compra com dispensa de licitação, o dinheiro sabe-se lá para onde vai, enfim, meus caros amigos, está muito complicado, é nosso dinheiro. E como se isso não bastasse, eu quero lembrar para os senhores o seguinte: enquanto prefeitos e governadores canalhas, e repito, canalhas, porque as apurações da Polícia Federal já mostraram, né, o que muitos deles têm feito. Enquanto esses sacripantas estão fechando tudo, lockdown e coisa que o valha, muita gente quebrando, muito empresário que teve que fechar as portas, que teve que demitir, muito trabalhador, muito chefe de família, que ficou sem emprego, que está desesperado, que não sabe como fazer para pagar o aluguel. O dono do imóvel também precisa do dinheiro. Liga e cobre aí, como é que vai, rapaz? Me ajude, estou precisando também. E a pessoa sem eira nem beira, e muito empregador também que não tem o mínimo de dignidade e caráter, também se aproveitando disso. Então, só para vocês ficarem bem espertos nisso aí. Enquanto muito prefeito e governador, junto com outros políticos canalhas, fizeram isso, sobretudo nas cidades que não tiveram surto, graças a Deus, de Covid-19, decretos e mais decretos de emergência sanitária, e aí muita compra com dispensa de licitação, eles não ficaram um único mês sem seus vencimentos, gordos, salários altos, com todas as regalias. Me chamado, eu até olhei. Com todas as regalias. E aí há uma briga e data que é revista do auxílio emergencial, que o governo concordou em pagar mais 2 parcelas. Mas imagina você, R$600 é só, em média, um aluguel. Em média. Aí tem um auxílio de R$600, que sempre é anunciado uma data, mas você vai receber daqui a não sei quanto tempo. Como é que você sobrevive? Se você colocar aí 600 de aluguel, mais alimentação, mais remédio, transporte, enfim, água, luz, botijão, como é que você vai fazer milagre com R$600? Se bem que é melhor isso do que nada. Mas notem como a gente vive de esmolas e o povo brasileiro não toma vergonha na cara. Porque os caras continuam recebendo auxílio paletó, auxílio combustível, auxílio moradia, cotão, verba de gabinete, verba indenizatória, plano de saúde e odontológico, carro pago com nosso dinheiro, combustível pago com nosso dinheiro, Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Ninguém está em sessão presencial, mas a verba para combustível é usada completamente. Discurso do fica em casa, senão você vai morrer, e por aí vai. E o povo ainda acha-se no direito de ir fazer protesto, mas não visando. Ora, por que a gente está confinado em casa, está desempregado, está ferrado, e esses caras continuam falando de sacrifício, mas continuam recebendo tudo em dia? Agora é hora de salvar a economia, então é preciso que o povo cobre, que nem eles, nem o pessoal do judiciário. Alô, STF, vai dizer o quê? Que eu estou atentando aqui contra a democracia? Vocês comendo medalhão de lagosta, tomando vinho com quatro premiações internacionais, pelo menos, enquanto o povo, nem todo mundo teve acesso ao benefício não, ao auxílio emergencial de R$600. E esse povo continua dizendo o que a gente tem que fazer? Tantas ações e nenhuma deu certo. E vocês continuam, a maioria do povo brasileiro continua brigando pelo mito, brigando pelo sapo cachaceiro, brigando por um partido A, por partido B.
defendendo, uns defendem ladrões de estimação, outros defendem outros políticos de estimação, que alguns contra os quais não pesa ainda nenhuma acusação de corrupção ou de roubalheira. Falo especificamente do atual presidente. Enquanto o neguinho toca fogo no país, coloca na cabeça das pessoas que têm que ir para a rua protestar para desviar o foco da opinião pública, para que você não se lembre que a maioria está desempregada, desesperada, sem ter como pagar nada, mas eles estão recebendo tudo em dia. É por isso que eles dizem, fique em casa, senão você vai morrer. Olha, não saia. Multa, que pode chegar a mais de R$ 1.000 em algumas cidades, se alguém for flagrado sem a máscara. Como é que a pessoa está desempregada e ainda é sujeita a multa? E aí, quando é para protestar a favor da democracia, pode ter aglomeração, que é uma babaquice e uma irresponsabilidade de quem convoca. Se os surtos estão em números crescentes, por que convocar ninguém para ato algum? Agora o povo tem que aprender a cobrar fatura. Eu quero só saber se essa pandemia não servirá como divisor de águas para que o povo entenda. Não defenda político, não defenda partido, defenda o bem-estar da população, e você faz parte da população. Por que você e a maioria das pessoas, principalmente quem já estava na informalidade, já tinha tomado um pé no traseiro do emprego e tinha que ir para a rua vender um produto ou um serviço para se virar, para levar o de comer para casa, para pagar o seu aluguel, para pagar suas contas, andando no fio da navalha, um mês paga uma conta, outro mês paga outra, negocia, não é? Parcela, mas eles continuam recebendo tudo em dia com todas as regalias, detalhe, sem irem trabalhar. A maioria já não é muito de ir. Agora com pandemia, onde é que você já viu o povo permitir auxílio combustível? Estão andando para onde? Se não tem sessões presenciais. E mesmo que tivessem pandemia, o povo pode perder o emprego, mas eles não. O povo pode ficar sem dinheiro, ferrado, enquanto eles discutem via politicagem, quando é que sai, quanto é esse auxílio emergencial, que tem data para acabar, e não vai adiantar, que não vai ajudar a pagar a conta de ninguém, mas eles continuam recebendo integralmente o salário. Negociou-se para supostamente evitar uma explosão de desemprego no país, como se isso tivesse resolvido alguma coisa, mas em nenhum momento falou-se, olha, é pandemia, já que o povo está passando fome, o povo está passando por dificuldade, também vamos aqui, Câmara Federal, Senado, Judiciário, não. Vocês ganham bem, todo mundo ganha bem, vamos ser solidários ao povo, ninguém vai receber um centavo, vamos ajudar a economia, a roda da economia a continuar girando, vamos ajudar o empresário que teve que fechar as portas ou impedir que ele feche as portas, vamos impedir que eles demitam, vamos impedir que o povo brasileiro passe necessidade. Pô, a gente mora bem, come bem, vive bem, se veste bem, com o dinheiro do povo. E a gente vai fazer isso com o povo? Fazem, estão fazendo. E a maioria da população dormindo em berço esplêndido, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A gente se ferra, eles continuam numa boa, não sofrem nenhuma consequência disso. Se tiverem qualquer problema, tem atendimento Albert Einstein e por aí vai, né? Hospitais de primeira linha. São contra a hidroxicloroquina, mas muita gente tomou aí, inclusive o tal do IPA em São Paulo, né? Mas são contra. O povo não pode, mas eles recorreram logo pelas notícias que circularam. Então, população brasileira, nesse momento o STF pode entender que eu estou fazendo aqui uma insurreição ou coisa parecida. Eu estou aqui insuflando os ânimos do povo brasileiro a atos contra a democracia. Vou piorar. Né? Posso piorar? Pior aí, porque o povo brasileiro está acostumado a levar, a ser cachimbo, né? Só levar fumo, com o perdão da expressão chula. Foi uma comparação, uma analogia esdrúxula, mas é isso, o povo parece que se acostumou a ser masoquista, ter necessidade de ser sacaneado, de ser maltratado e não reagir. Vamos lá. Então, para você que está ouvindo a Rádio Vida, vocês que estão aí no Vale, nos acompanhando aí, a DR e os amigos, vocês que estão pelo Face, pelo Instagram, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse que a pandemia da Covid-19 está longe de acabar e que o pior ainda está por vir. Tedros, no entanto, faz afirmações paradoxas. Ao mesmo tempo em que acusa
abre aspas, a falta de unidade nacional, de solidariedade global e a divisão do mundo de contribuir para que a situação continue crítica, ele admite que, apesar de muitas nações adotarem medidas para suprimir a transmissão da Covid-19, essas ações não detêm o vírus. A afinação de Tedros ocorre em concomitância com a descoberta pela China de um novo vírus com potencial pandêmico. Pesquisadores chineses identificaram uma nova cepa de vírus da gripe com potencial de causar mais uma pandemia. De acordo com os autores do estudo, essa linhagem de influenza surgiu recentemente. Tem o porco como hospedeiro e pode ser transmitida aos seres humanos. O processo de controle comportamental está apenas começando, como adiantou o deputado federal Daniel Silveira, em publicação no Twitter, divulgada também pelo portal Terça Livre. Estamos na bioera e sofreremos novos ataques em pouco tempo. Olha, para ser mais claro, para você entender o que está acontecendo, nós estamos, quando a reportagem fala aqui, que nós estamos num processo de mudança comportamental. Imagine você, o uso da máscara. Eu vou até citar aquele exemplo, o exemplo que foi citado, assim, foi muito legal, claro. Não estamos aqui julgando, viu, Marconi? Vamos deixar bem claro. Há anos atrás, os mais velhos, como Gomes, por exemplo, nosso colega, Haroldo, o cinto de segurança não era obrigatório. Você chegou a dirigir nessa época, Marconi? Não era obrigatório o cinto de segurança. Quando passou a ser obrigatório, passou a ter cobrança, multa, blitz. O cinto passou a ser transversal para ser identificado, também para ajudar. E hoje, qualquer criança que entra no carro fala o quê? Bota cinto! Já botou o cinto, pai? A mudança comportamental aconteceu. Entendeu? Você entendeu aí o que é que eu estou falando? De uma época para outra, o comportamento, nosso comportamento mudou. Mudou porque houve uma exigência do uso do cinto de segurança. Agora é a exigência do uso da máscara. As pessoas que estão na rua, ou por algum motivo ou outro, tira a máscara, ou bota a máscara, ou espirra, o que está ao seu lado já lhe olha com cara feia. Se você tossir, meu irmão, é capaz de lhe matarem no meio da rua. Estou impondo, hoje eu passei, Marconi, por algumas crianças com máscara na rua. Como essas crianças vão crescer? Como é que está a cabecinha dessas crianças? Tentando entender o que está acontecendo no mundo. Não pense que eles entendem. Eles compreendem, eles vivem o contexto, mas é muito sério o que nós estamos vivendo. E as palhaçadas, as caneladas da OMS, ciência, ciência. O outro ministro dizia, né? Ciência, vamos decidir pela ciência. Aí você vê o Dória, Marconi, dizer que o Brasil todo será obrigado a usar máscara. Já virou presidente da República. Mas não é só isso. Você tem que juntar uma coisa com a outra, gente. Vocês precisam... Eu vou ajudar vocês no máximo que eu puder, para vocês compreenderem que Dória, ele representa um partido que não é o dele, que não é o nosso. Ele representa um país que não é o nosso. A fala de Dória não é a nossa fala. O desejo de Dória não é o nosso desejo. Aliás, a maioria dos governadores que lá na China foram visitar estão preocupados com o montante de dinheiro que pode chegar. E para onde esse dinheiro vai? E a gente precisa reagir. Dizer não. Os números são assustadores de mortes. Mas vocês já sabem quantas crianças morrem por violência doméstica, Marconi, por ano? Pois é. É assustador também. Você sabe quantas pessoas morrem nesse país de câncer?
Você sabe quantas pessoas morrem nesse país de AVC? Ou de parada cardíaca? Ou de outras doenças? Sabe quantas pessoas no total morrem neste país? Porque a agonia é o Covid. A agonia é o vírus chinês, neste momento, que é para pressionar a sua mente. Quantas pessoas estão agora com depressão dentro de suas casas, passando por sérios problemas? Quantas pessoas não sabem nem para onde vem, nem para onde vai? Estão realmente com a cabeça pirada. E a gente precisa reagir. Nós do programa Opinião, eu acho que aqui, aliás, tem sido um tema discutido na Rádio 2 de Julho, mais velhos não, né, Gomes? Mais experientes. Nós da Rádio 2 de Julho, eu quero mandar um abraço aqui para ter um ouvinte nosso, o Jorge Veloso, trabalhava na Assembleia, hoje ele é assessor também de vereador lá em Salvador, sempre está nos acompanhando. Jorge, um abraço, muito obrigado pela sua audiência, e a gente precisa realmente compartilhar, fazer com que o programa Opinião chegue em outros lugares, em outras casas, em outras famílias, porque estamos aqui para fazer o melhor jornalismo possível para vocês entenderem o momento que nós estamos vivendo nesse país. E ainda temos a questão, que Marconi já tocou nesse assunto, dos assaltos ao cofre público. Olha que exatamente combina com os estados, né, Juninha? Combina com os estados onde estão tendo os maiores problemas, onde estão tendo os desvios. E eu quero saber, porque existe essa pressão toda dentro de São Paulo e o hospital de campanha fechou. Lá do Pacaembu. É a agonia do futebol? Eu não acredito. O Pacaembu não é tão necessário para a existência do futebol em São Paulo, que nem começou, nem tem data para começar. Então, vocês podem até assistirem reportagens, falas, mas tentar fazer com que você olhe o que está acontecendo por trás da notícia, por trás de toda esta pressão que está acontecendo no nosso país, seja econômica. Já hoje o governo anunciou mais 2 parcelas do auxílio emergencial. É importantíssimo, é sim, mas a conta está ficando, enorme. Esta conta está ficando muito grande, gente. E nós precisamos fazer com que esse país ande. Esta agonia de abrir e fechar, de não sabe se vai abrir, se vai fechar, não sabe como é que vai se manter a economia, a saúde das pessoas. Precisamos manter, sim. O distanciamento social é importantíssimo. Esse distanciamento ajuda, porque qualquer gripe, se você se mantém distante da pessoa que está gripada, você não pega o vírus. O vírus não sai voando igual passarinho por aí. Manter a distância, não estar pegando em tudo. Hoje eu estava educando a Lana. Pare de estar pegando nas coisas se você não vai comprar. Você não precisa pegar. A gente precisa se reeducar em alguns casos. Mas vamos caminhando com pauta, porque senão a gente passa 2 horas de programa e não vai. Quer que eu leia para você? Não, muito obrigado. Eu gostaria de, se Vossa Senhoria me permitisse, eu gostaria de participar desta sessão do programa com a leitura de alguma notícia. Pode ser? Venha. Então, eu lhe agradeço pela gentileza. Você tá cheio de dedo. Já botou a câmera para você? Já sim. Vamos em frente. Olha, a Índia tem a primeira possível vacina contra a Covid-19 autorizada para ser testada em humanos no país. Produzida pela empresa local Bharat Biotech, o imunizante deve ter aval da agência reguladora na Índia e os primeiros procedimentos devem começar em julho. As informações são da agência de notícias Reuters. O país asiático vem passando por uma crescente onda e um crescente número de casos da doença. No último domingo, anteontem, dia 28, a Índia atingiu o pico de novos infectados pela Covid-19, com 19.906 registros em 24 horas, segundo o Ministério da Saúde local. Ao todo, são 566.840 casos que resultaram em 16.893 mortes. De acordo com a Reuters, a vacina foi aprovada para ser aplicada nas fases 1 e 2 dos testes clínicos da Covaxin, produzida em conjunto com o Instituto Nacional de Virologia do Conselho Indiano de Pesquisa Médica. A autorização foi dada pela Controladoria Geral de Medicamentos da Índia. Mais de 200 vacinas contra a Covid-19 candidatas estão sendo testadas no mundo, sendo que a mais avançada, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a tal da Shadox 1 in Covid-19, produzida pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca,
No Brasil, essa é a que está sendo testada. Ao todo, 15 imunizantes estão em fase clínica. A Índia está atrás apenas dos Estados Unidos, Brasil e Rússia em número de casos de Covid-19. O incrível é que a Organização Mundial da Saúde, ela faz pronunciamentos, depois tem que voltar atrás, de acordo com a conveniência. E aí eu digo conveniência, entendam os senhores, eu estou sendo bastante eufêmico para dizer de acordo com as ordens do governo chinês. Aliás, o governo chinês já instituiu a lei de defesa nacional em Hong Kong. Já silenciou todo mundo. Recomendou aos deputados do Brasil não parabenizar a presidente da Taiwan por ter ganhado a eleição. Taiwan, exatamente. Taiwan. O negócio tá sério. A China já está estendendo seus tentáculos ao mundo. Só não vê quem não quer. Tem gente que prefere... Reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Tá espalhando aí pelo tem gente ligados, inclusive, gente ligada a partidos políticos que vão dizer, ou já devem estar afirmando, se quiserem perder os tempos preciosos deles, analisando ou ouvindo qualquer coisa que eu fale. Mas já tem gente, lá vem teoria conspiratória. Vamos para frente, porque tá tudo às claras. A China, há quem afirme, eu disse isso ontem, que está conseguindo dominar o mundo sem pegar em uma arma convencional. A gente corre o risco de perder a nossa live do Facebook. Com certeza. Não pode. Na Band, o Luiz Ernesto Lacombe foi demitido sumariamente. Não pode falar da China. Vai lá, Evaldo. Rapaz, você quer que eu vá de pauta? Eu prefiro. Então vamos lá. Testes com hidroxicloroquina devem recomeçar após aprovação britânica. Um teste global concebido para analisar se os remédios antimalária, hidroxicloroquina e cloroquina podem evitar infecções da Covid-19 deve recomeçar depois de ser aprovado por agências reguladoras no Reino Unido. A Agência Regulatória de Remédios e Produtos de Saúde tomou a decisão a respeito de que é conhecido como teste Copcoff, depois que outro teste britânico de hidroxicloroquina mostrar que o remédio não oferece benefícios no tratamento de pacientes já infectados com Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O estudo Copcoff foi suspenso após os resultados do teste de tratamento e aguarda análise. Trata-se de um teste aleatório, com placebo, que visa recrutar 40 mil profissionais de saúde e outros trabalhadores em risco em todo o mundo, e está sendo realizado pela Unidade de Pesquisa de Medicina Tropical Maridor Oxford, da Universidade de Oxford, na capital tailandesa Bangkok. Em março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a hidroxicloroquina poderia ser um divisor de águas e depois disse que ele mesmo estava usando, apesar da Agência de Alimentos e Remédios, o organismo regulador norte-americano, alertar que sua eficiência e sua segurança não estão comprovados. Mais tarde, a FDA revogou a autorização do uso de emergência para os remédios para tratar o Covid-19, depois que testes mostraram que elas não trazem benefício no tratamento. Mas White, que está co-liderando o teste Copcoff, disse que estudos dos remédios como medicamentos preventivos em potencial ainda não geraram uma resposta conclusiva. Abre aspas. A hidroxicloroquina ainda pode prevenir infecções, e isso precisa ser determinado em um teste aleatório controlado, disse ele em um comunicado. A dúvida se ela pode evitar ou não a Covid continua tão pertinente como sempre. A equipe de White disse que o recrutamento de profissionais de saúde britânicos serão retomados nesta semana e que existem planos em andamento para os novos locais de testes na Tailândia e no sudeste da Ásia, na África e na América do Sul. Os resultados são esperados até o final deste ano. É uma novela. A verdade é que isso tudo é novela. Não é interessante, já ficou claro que não é interessante para a Organização Mundial da Saúde e provavelmente está a serviço de alguém, quem sabe a comunidade científica de uma forma geral ou a indústria farmacêutica. Isso é fato. Não é interessante que nesse momento apareça uma vacina que não seja a que eles determinarem. Então, qualquer medicamento, seja a azitromicina, a hidroxicloroquina, não estou aqui falando que ambas funcionam ou não funcionam, não é papel meu, não sou da área de saúde, não sou médico, não sou cientista. Agora, é muito
curioso que determinadas autoridades sanitárias e políticas, ao terem o resultado positivo para a Covid-19, usaram a cloroquina, né? Usaram a azitromicina. Agora são obrigados a negar ou negam porque querem. E aí, presta, não presta, causa isso, não causa, fica não vai e vem para você ficar com a dúvida na cabeça e não utilizar também, não estou falando para ninguém utilizar, não sou médico, só o médico pode prescrever qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de medicamento. E aí fica nesse vai não vai para criar essa dúvida, até que eles consigam dizer, não, esta será a vacina. O que nos leva a pensar é isso, é que eles não querem que aconteça, que apareça nenhuma medicação que não seja a que eles venham a ganhar com isso. Essa é a dúvida maior que fica na cabeça das pessoas e eu confesso que eu embarco meio que nessa aí, viu, Evaldo? Eu acho que é bem por essa linha. É um jogo de interesses. Quantas vidas vão se perder? Quantas pessoas vão morrer? Quantas famílias ficarão sem velar os seus entes queridos? Pouco importa. O negócio é o faturamento. Antes de você se pronunciar, vamos ouvir áudio via WhatsApp, 75998488400. Venha de lá, Luiz Alberto de Andrade Freitas. Alô, Marconi William, boa noite, um grande abraço a você. Estava ouvindo aqui o programa Opinião, as considerações analisadas do meu amigo Evaldo Silva a respeito de coronavírus, de Dória, de tudo misturado. É um pacote informativo do meu querido amigo Evaldo Silva com relação a essa atual situação. Só acho curioso quando ele fala assim, você sabe quantas pessoas morrem disso, morrem daquilo outro e tal? Olha bem, de coronavírus, nós não temos nem 6 meses de coronavírus, não temos nem 4 meses, temos apenas 3 meses e alguns dias e já se vão quase 60 mil pessoas, se não bater 60 mil pessoas hoje no Brasil e no mundo. Já morreram quantos? Tem uma história interessante que eu acho o seguinte, o cara não é cristão, esculhamba os cristãos, né? É a mesma coisa, você não tem um parente que morreu penando no coronavírus, penando nas filas dos hospitais, onde esses ladrões estão desviando dinheiro. Haja visto o caso que você acabou de falar aí, meu caro Marconi, lá da cidade, lá do estado do Amazonas, né? No Amazonas, o senhor Bolsonaro fez festa lá, tirou metralhadora, disse que ia metralhar a petralhada toda, e o governador que ele apoiou lá é ladrão, tá roubando o dinheiro que ele mesmo mandou. Ou não é assim? Ou eu tô vendo coisa demais? Ah, não, mas daqui a pouco vai cair aqui no governador da Bahia. Prepara, Rui, que o pepino tá sendo armado para você. Para você, para CM Neto, para todos vocês. Segurem a cabeça de mamãe, porque vai explodir aqui do seu lado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Também o governador do Rio de Janeiro, aquele ali é um canalha. Canalha, tem que ser preso, não tem nem que terminar mandato, tem que ser preso, sair para ser preso. Ele pediu para fazer 8 hospitais de campanha, recebeu a grana e não fez nenhum, porque fez 1,5, né? Não sei se é 2. De sorte que a gente fica irritado e fico indignado quando vejo essas coisas. Eu não estou aqui para defender ninguém, tá? Mas vou defender a democracia sim, porque pior sem a democracia. E mais, quando vocês tiverem... Eu tive recentemente agora a notícia de uma coisa que me deixou muito triste. Um amigo meu, pernambucano, que mora em Sergipe, passou 72 dias internado num hospital em Pernambuco. 72 dias, presta atenção, o nome dele é Cirano Albino. Tem apenas 59 anos. É um bolsonarista doente. Se vestia, inclusive, de cap de policial, militar e tudo. Quase morre, perdeu 38 quilos, não deixou e não vai deixar nunca de ser meu amigo, mas ele sofreu lá e a família está sofrendo, porque eu tento falar com a casa dele e não consigo, a família não me permite nem falar, porque até hoje a emoção dele não passou. Portanto, mais respeito com as vítimas do coronavírus e com as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Muito obrigado, de Feira de Santana, Luiz Alberto. Boa noite.
Valeu, Luiz Alberto, boa noite pela sua participação. Luiz Alberto, que é peça integrante aqui como correspondente de Feira de Santana do programa Opinião. Em tempo, o que eu quero dizer é o seguinte, eu gostaria realmente que a Polícia Federal, eu sonho que a Polícia Federal comece a analisar, e eu sei que vai demandar tempo, mas como é que pode... Qualquer óbito vai na conta do Covid-19. Ninguém está falando em dengue, zika, chikungunya, só aqui na cidade está alastrado. Não há efetividade, não há preocupação, não há planejamento, não há vergonha na cara na maioria dos gestores deste país. E que o vírus mata, que muita gente morreu, que infelizmente muita gente ainda vai morrer, sim, é verdade, toda a nossa solidariedade para com os familiares, parentes e amigos das pessoas, não só as que faleceram, porque uma vida que fosse não tem valor. Não tem preço, perdão. Uma vida que fosse seria mais do que motivo suficiente, mais do que razão suficiente para a gente se solidarizar, lamentar, chorar, sim, qualquer vida humana. Mas... quantas e quantas pessoas estão indo nessa conta da Covid-19, quantas e quantas denúncias já pintaram e até agora nada. E eu tenho certeza que muito prefeito e muito governador vai ver o sol nascer quadrado, sim. Então não é possível que se saiba com antecedência que foi Covid-19, porque muita gente, Luiz, de certo, e não sou eu quem está falando isso, o Badaró, um dos donos de um hospital particular em Salvador, já recebeu uma puxadinha de orelha, alguma coisa a mais, presumo, para desdizer o que tinha dito. Ele denunciou que mais de 40% dos casos atribuídos à Covid-19 na capital baiana não eram, e ele é infectologista. Não eram. Disse, tem muita gente até morrendo mas não por Covid-19. Que é preciso a gente tomar cuidado, respeitar o momento, se precaver e temer sim o vírus, que existe e é perigosíssimo, sim, mas o que estão fazendo, inclusive negando o adeus de forma justa aos entes queridos, a esses familiares que continuarão chorando, lamentando e talvez jamais venham a saber que o seu parente, o seu ente querido não morreu de Covid-19 ou por Covid-19. Talvez tenha morrido até mas não por. E essa afirmação não sou eu quem faz. São alguns médicos que de uma hora para outra sumiram, não podem dar entrevista ou receberam alguma reprimenda, sabe-se lá com o quê, para vir a público desdizer o que tinham afirmado antes. Não vamos esquecer do senhor Drauzio Varela e outros que afirmaram veementemente que a coisa não é como estão colocando, apesar do risco. Só que a minha tese é a seguinte, não precisa tomá-la como verdadeira, não tem embasamento científico algum, talvez fosse melhor eu nem mencioná-la, mas como estamos num programa democrático chamado Opinião, repito, não precisa você acreditar, você que me acompanha agora, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que acompanha pela Rádio Vida FM, pela Nova FM, pela Rádio Bahia Gospel, por todas as plataformas que nos repetem ou reprisam, que nos acompanham, não precisa acreditar, nem considerar, muito menos concordar comigo. Mas a minha tese, eu acho bem clara. Nós estamos nas mãos de uma maioria de canalhas, porque que o vírus existe, que mata, mas tem muita gente morrendo com Covid-19, mas cuja causa mortes não foi a Covid-19. Muita gente já pegou isso e nem soube que pegou. É a minha tese. Só que eu não sou infectologista, não sou virologista, não sou cientista, não sou nenhum entendedor de nada e por esta razão, mais do que suficiente, já disse instantes atrás que talvez nem devesse mencionar qual é a minha tese, mas a minha teoria é a seguinte, na dúvida, não arrisque. Eu acredito que deve ser a maior farsa da história, mas na dúvida, não arrisque. Quando eu digo farsa, não é que o vírus não exista, ele existe e ele mata. Eu estou falando dos números e todo esse terrorismo. Agora, eu vou desafiar o mal? Não. Eu vou me precaver, vou tomar todos os cuidados por mim, por meus familiares, parentes, amigos, fazer o que for recomendado, o que for respeitar os decretos, ainda que considere-os esdrúxulos, mas vou seguir o protocolo, sim, eu não tenho certeza. E minha avó dizia, o melhor das cartas, meu filho, é não jogar. Você não tem certeza, não arrisque. Quem é que vai arriscar? Ninguém, presumo que ninguém. E recomendo, se eu puder lhe dar, não um conselho, mas uma sugestão,
para você se precaver, para você se prevenir. Previna-se, tome todos os cuidados, siga os protocolos e o tempo nos dirá se isso era mentira ou não. Mas não duvide, não desdenhe. Respeite, siga as recomendações, siga os protocolos, cuide da sua saúde e da de todos, principalmente as pessoas mais próximas de você. Vamos dançar conforme a música. Porém, quando isso passar, estejamos preparados para cobrar a fatura dos picaretas que acabaram com a nossa vida, acabando com a economia, porque sem economia não tem vida. Muita gente está morrendo, muita gente está entrando em pânico, muita gente está desenvolvendo muitos problemas emocionais, muita gente tendo que ser medicado, tomando sossega-leão. Tem muita gente aí depressiva, pais de família, chefes de família, desesperados, porque não tem a quem recorrer, auxílio emergencial negado, não sabem o que fazer para pagar as contas. E eu conheço um monte, infelizmente. E aí, enquanto a gente sofre, enquanto os nossos credores, com toda a razão, porque precisam receber o que a gente deve, nos cobram, mas quem nos deve não nos paga, porque dizem que não tem de onde tirar por conta da pandemia, sendo isso verdade ou não, ou seja, sendo esta a razão pela qual não nos pagam, verdadeiro ou não, a gente não recebe, não tem como pagar, mas passa vergonha na rua, é cobrado uma série de coisas. E será que nós, povo brasileiro, vamos realmente deixar passar a oportunidade de mais na frente cobrar essa fatura dos prefeitos e governadores, deputados e senadores que entraram nisso aí e que instituíram essas ações de combate que acabaram com a economia? Mas eles não passam por isso, porque sequer tiveram desconto algum em seus vencimentos, estratosféricos, mas reconheceram e decidiram que você pode ficar sem emprego, que você pode ficar sem dinheiro, que o seu patrão, para não lhe demitir, pode diminuir o seu salário e a sua carga horária. Mas se ele não quiser fazer isso, ele pode lhe mandar embora. Eles decidiram que você pode quebrar, que você tem que demitir, que você que era um empresário, agora está pobre, agora está lascado. Enquanto eles, tudo bem. Então, para quem sempre teve o bolso, a conta cheinha, a dispensa cheinha, é fácil dizer fica em casa, senão você vai morrer. É essa hipocrisia, essa politicagem, esse aproveitamento politiqueiro no momento de pandemia que é nojento. E eu espero que o povo brasileiro tenha coragem, discernimento e tenha hombridade para cobrar deles a fatura. Já que o Luiz, Rose, um beijo, minha filha, a saudade de vocês. Olha só. Vai lá na transparênciaregistrocivil.org.br. Olha só esses números. Preste atenção. É morte, né? Já que o Luiz me desafiou, que a gente tem que estar preocupado. Claro que cada vida perdida, a gente sente muito. Perdi um colega, um amigo de muitos anos, como o Alex. Perdemos para o Covid. Isto é irreparável. Como eu perdi um irmão e uma prima para a violência. É irreparável. Qualquer vida que se perca é irreparável. Agora preste atenção. O período de 16 de março de 2020 a 30 de julho de 2020. Comparando com os mesmo período em 2019. Viu, Luiz? Olha só. 2019, óbitos, demais óbitos, que aí eles incluem violência, todo tipo de violência. 135.973 pessoas morreram em 2019. Em 2020, no mesmo período, 127.576 pessoas morreram, gente. Insuficiência respiratória. Em 2019, morreram 25.653 pessoas por insuficiência respiratória. Em 2020, 23.420. Pneumonia, 62.088 pessoas morreram em 2019. Agora, em 2020, 43.934 pessoas. Aí você começa a jogar um número para outro, Juninho. Você começa a jogar um número de mortes de 2019 para 2020 para que o Covid chegue a ter esse número todo. Vamos lá. 2019, rapaz, esse nome, septicemia, eu até fui aqui pesquisar. Septicemia é a morte causada por bactérias, fungo, vírus,
que invade o corpo e causa infecção. Em 2019, foram 46.844. Em 2020, 37.029. Indeterminada, morte indeterminada, 1.855 casos em 2019. Agora, em 2020, 2.646 pessoas morreram de morte indeterminada. SRAG, que eu não sei o que significa isso, 496 pessoas em 2019. Agora, em 2020, Marconi, 8.745 pessoas. Se você até puder pesquisar aí o que é SRAG, S-R-A-G, pra gente saber o que é. Covid-19. Síndrome respiratória aguda grave. Poxa, esse cara é o cara, velho. Então, olha, em 2019 morreram 496 pessoas nesse mesmo período. Este ano já são 8.745 pessoas. Covid-19, em 2019, nenhuma morte. Obrigado, Juninho. Infecção generalizada, muito obrigado. Em 2020, diz o seguinte: Covid, 55.306 mortes. AVC, 20.735 em 2019. Em 2020, 18.246. Infarto, 29.055. Em 2020, 23.090. Demais óbitos cardiovasculares. Em 2019, 21.269. Em 2020, 26.120. Sabe quantas pessoas morreram nesse período? Só nesse período, gente, de março a junho, em 2019, 343.968 pessoas. Agora, em 2020, morreram 366.113 pessoas. Então, Luiz, não é, desvalorizando as mortes, as vidas das pessoas que estão indo por causa do Covid, não é isso. Eu acho que a mídia, olha só, que se falaram tanto em não politizar o vírus, que o presidente estava sendo irresponsável, que as decisões... Não é ser irresponsável. Um presidente da República não pode agir só com o coração, muito menos com o coração. Nós temos mortes nesse país dos mais diversos motivos. Como você vai parar tudo, e só tratar de uma situação? Quantas dessas pessoas que morreram de AVC, por exemplo, Marconi, não foram por preocupação? Por dívidas a pagar? Quantas pessoas não têm crises de pressão alta em virtude dos problemas e como esses problemas cresceram agora nesse período de pandemia? Quantos empresários não já se mataram e aí está lá em óbitos, demais óbitos? Quantos empresários, quantos trabalhadores que não tinham como pagar suas contas e viam seus filhos em casa pedindo comida e não tinha como abastecer a geladeira? Quantos? Então, as mortes no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil especificamente, acontecem. Nós temos finais de semana que, graças a Deus, não morre ninguém de Covid, mas você vai e observa que houve um homicídio. Então, quero mandar um abraço já para o pessoal da Rádio Vida, né? Nós já estamos nos despedindo da conexão com a Rádio Vida. Vamos continuar com a Rádio Nova Lagoinhas, 91.1, mas a Rádio Vida, a gente manda um cheiro para vocês, um abraço e Deus abençoe o pastor Miranda. Vamos com mensagens, né? Porque daqui a pouco a produção tá aqui cobrando, viu, Marconi? Marconi, eu vou começar com o Facebook. Antes da mensagem, deixa eu colocar no ar mais um áudio aqui via WhatsApp para que a gente possa ir direto para as mensagens do Facebook. Boa noite, Marconi. Boa noite, Evaldo. Boa noite a todos os telespectadores aí do programa Opinião. Cadê o áudio? Esse país só vai ter jeito quando o povo souber a força que tem, quando despertar da Matrix, quando deixar de idolatrar políticos imundos e canalhas que usam o povo como moeda de troca. Tá aí o resultado aí das verbas federais para controle desse mal, essa pandemia aí. Esse país só vai ter jeito
quando o povo deixar de colocar políticos em pedestais, fazer políticos de bezerros, ter políticos com bezerros de ouro, como diz aqui a Bíblia, um dos piores pecados é a idolatria. Agora, povo, se vocês não acordarem, continuarem idolatrando esses canalhas, vagabundos, vocês não serão mais vítimas, serão cúmplices. Tenham uma boa noite, que Jesus Cristo fique com vocês. Muito bem, essa foi a mensagem aí do Valdejose Cavalcante Albuquerque. Você tem aí mensagens agora em texto? No Facebook? Gostaria, por favor. Eu vou ler e aí você vê. Eu começo aqui com Ana Paula, viu? Não sei se na sua cópia aí tá, beleza. Ana Paula mandou palmas. Carmen Santos mandou boa noite. Cecília Malha. Almiro Neto, seja bem-vindo. Obrigado, Cecília. Jailson Silva. Já estou de volta, meus amigos. A gente sentiu falta de você aí, pessoal de Catu. Temos muita coisa depois para tratar de Catu também. Luciana Capim, o melhor programa. Não sabia que tinha um programa desse nível aqui em Alagoinhas. Parabéns, muito obrigado, Luciana. Compartilhe, chame mais pessoas para participar das nossas lives. José Gomes, nada de mais velho, mais experiente, Gomes, com certeza. Rosa Paixão, boa noite. Charlie Wenderson, vou repetir o que eu já disse na minha linha do tempo. Do vereador ao presidente, todos, absolutamente todos, estão recebendo seus salários e benefícios em dia. Estão com as contas pagas, armários e geladeiras cheios. Estendo também aos servidores públicos que pregam o fique em casa, mas não olham para o trabalhador comum. Eu sei que o vírus existe, sei também que mata, mas as pessoas que precisam trabalhar para sobreviver. O Brasil nunca parou quando teve o HN1, o Zika, todos os anos, com a dengue, todos os dias, com Deus me abençoe, ao sair para trabalhar, enfim, divulgue as ideias dos seus políticos, ok, mas cobrem também, afinal, você que não votou em Bolsonaro, com certeza votou em um político que esteja alinhado contigo e que se elegeu. Cobre não só ao presidente, porque ele é para aprovar os projetos, inclusive para cortar os salários. São 513 deputados e 81 senadores, fora vereadores e prefeitos. Francisco Ferreira. E as pessoas que estão precisando fazer tratamento e não podem, acabam morrendo e vai para a conta do coronavírus. Luiz Oliveira, Gold. Valeu, Luiz. Rogério Barbosa. Boa noite a todos. Estou aqui em Candeias. Valeu, Rogério, o povo de Candeias. Convide mais pessoas de Candeias a participar do nosso programa. Maria Clara, valeu Maria Clara pelo dedão, se não dedinho é um dedão. Rodrigo Brandão, triste toda essa situação, perturbadora, com certeza. Florisvaldo Santos, boa noite, quem aguenta está duplo imbatível. Valeu, Florisvaldo, um abraço. É um problema, né? Mas é bom, a gente tem que pensar. Cristina Suzá, oi meninos, boa noite. Marconi e Evaldo, valeu, Cristina, muito obrigado pelos meninos. Charles Wenderson, gostaria de fazer 2 perguntas ao prefeito. Ele nem ouve nosso programa, só se for depois, viu? Primeira, já virou clichê. Prefeito, onde está o dinheiro, os milhões? Segunda, já que o número de infectados só aumentam, por que ainda não usou os milhões para fazer hospitais de campanha? Não precisa nem fazer, tem o hospital do HCA que espera só um convênio. Só... Governo do estado ou municipal? Quer implantar lockdown, matar o povo de fome, mas não distribui nada para a proteção do indivíduo, como, por exemplo, máscara de qualidade, álcool gel. Vejo somente o povo virando para se cuidar. E cadê os 17 vereadores? O povo está passando fome, viu, prefeito e vereadores? E vocês, como estão? Vamos lá. Rafa Góes. Boa noite, amigo Marconi. Finalmente achei vocês. Boa noite, valeu, Rafa. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. ADR Silva. O rapaz botou para ver o cheiro, valeu. Almiro Neto, a própria China já tem a vacina. Eles não são bobos. Logo eles anunciam e terá as rédeas e o controle de tudo. Um mundo a seus pés. Você consegue continuar aí, Marconi?
Consegue ver onde é que eu tô aí? Não consigo, você está aqui na minha frente. Não foi a pergunta que você fez? No ADR aí. Eu tô na ADR tampando o rostinho. Deixa eu ver aqui, a Gerleide Alves dos Santos. Boa noite, meus amigos. Quem mais aqui? Colocou palmas também. O Almiro Neto. O vírus está fazendo milagres. Os prefeitos e governadores do Partido dos Trabalhadores viraram santos, todos honestos. Me façam uma garapa, é o que diz ele. A DR, mais uma aqui, manda alô aí para Toinho do Vale, aqui, vizinho da Rádio Nova FM. Quem mais aqui? Girleide Alves dos Santos, amém. Almiro Neto, mais uma, um abraço aqui de Praia do Forte. O Rodrigo Brandão. Maravilhoso, viu, velho? Como é que é? Lugar maravilhoso. Praia do Forte. Rodrigo Brandão, tem mais uma aqui do Rodrigo, deixa eu só pescá-la novamente, porque a barra de rolagem vai mandando ver. E bote a câmera. Deram autonomia aos governadores. O governo federal liberou dinheiro a rodo. Hospitais de campanha que custaram milhões e não chegaram nem a 50% de sua capacidade. Mas fiquem tranquilos, no final a culpa das mortes serão postas nas costas do Bolsonaro, é o que diz ele. Anderson Oliveira. Complicado, Almiro Neto mais uma, enquanto o anjinho do Rui Costa está descontando o FUNPREV dos aposentados. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Enquanto isso, corrigindo, ele diz, Clemildo Oliveira Albuquerque. Deixa eu ir falando aqui que a câmera já tá Mário Calazans, grande Marinho. Quem mais aqui? João Muti, boa noite. A Maria Souza Pastore diz boa noite, Marconi, boa noite. Quem mais? Fernando Moisés Santos. Góes, Juazeiro, viu? Moisés Góes tá lá em Juazeiro. Valeu, Zé. Walter Lice Almeida. Você já leu o Rafa Góes aí? Vá você aí. Deixa eu ler, porque você deixou a câmera em mim e você tá falando e eu tô falando aqui, tentando... Eu pensei que você tinha dito, corta pra mim. Corta pra tu. Rafa Góes, acredito que a gente está focando muito no problema, no que aconteceu. Estamos esquecendo de focar na solução. Aprender com os países que estão saindo dessa situação. Infelizmente, os gestores não se unem para compartilhar entre si as possibilidades, estratégias somente para se matarem. Pois é. Mas o interessante é que, mesmo esses países que estão saindo já da crise do coronga, do vírus chinês... A OMS já deu um jeitinho de assustar. E eles estão ainda que perdidos. É mais disciplina. A disciplina é não estarmos amontoados, não estarmos em contatos, a higiene, a limpeza, até mesmo com muito cuidado, porque a questão do álcool gel na mão o tempo todo, isso pode causar problemas para as pessoas. Todo mundo sabe que isso diminui a imunidade. Diminui a imunidade. Então, envelhecimento precoce da pele, enfim. Olha, vamos de notícia enquanto o Marconi está olhando ali a mensagem da produção. TCM manda suspender pagamento por festa junina em Paulo Afonso. Olha aí. Vamos lá, vou ler para vocês. Os conselheiros do Tribunal de Contas do município determinaram ao prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, que se abstenha de realizar empenhos a pagamento relacionados a eventos Forró da Esperança, até que se comprove a regularidade das despesas. A liminar em medida cautelar concedida de forma monocrática pelo conselheiro Paulo Marconi foi ratificada na sessão do plenário do TCM desta terça-feira. A denúncia com o pedido de medida cautelar foi oferecida e assinada por procuradores do Ministério Público de Contas, junto com o TCM, em razão da realização, em plena pandemia decorrente da Covid-19, de evento junino com a participação de 33 artistas e bandas locais em um mini-trio, no período de 23... Olha, eu não vou nem ler mais. O cara tá procurando uma forma de gastar dinheiro, velho, de aglomerar pessoas, fazer aglomerações. A gente até entende, Marconi, que os artistas estão passando por dificuldade. Faz o seguinte, prefeito, paga os artistas, dá o crédito aos artistas e diz, olha, quando acabar a pandemia, vocês vão fazer um evento pra gente. Nós teremos uma festa quando acabar essa pandemia. Aí uma ideia que eles não vão fazer isso. Chama cada banda, cada artista e diz assim, olha, vamos fazer aqui um contrato, como o Bahia fez, né, Lana? Como o Bahia fez com o Rosendo, o Bahia fez a torcida do Bahia fez com os vendedores, Marconi, ali na Fonte Nova. Compraram o estoque que eles tinham para não perder e disseram, não, a gente vai comprar, você não precisa entregar, a gente só vai pagar. E vocês vão entregar quando tiver jogo. Eles ainda fizeram uma rendazinha extra. Infelizmente, o cara quer fazer festa mesmo, de fato. De fato, eles querem fazer festa, evento.
Decotelli entrega a carta de demissão ao presidente Bolsonaro. Vocês podem estar perguntando aí, quem é Decotelli? Decotelli é o ministro da Educação que não foi ministro, que não chegou nem a ser empossado, mas que já entregou sua carta, segundo ele. Vale lembrar que Decotelli foi nomeado pelos militares, isso segundo as informações, né, que os militares indicaram ele para tentar apaziguar a pasta. Mas uma coisa é certa, Marconi, eu vou falar com toda a vontade de falar mesmo. Tem que entrar um ministro que tenha 4 pernas, 6 braços, né, e aquele negócio para tomar chute, viu, Jedi? Por quê, meu amigo? Ser ministro da Educação nesse país, depois de 16 anos, aonde a esquerda tomou conta do Ministério da Educação, implantou dentro do Ministério da Educação todo o sistema, meu amigo, né, não é qualquer um que vai assumir aquele ministério. Se tem alguém que não tem moral nenhuma para falar de educação neste país, são aqueles que estiveram alinhados ou diretamente ligados aos últimos 5 governos, os últimos 5, 6 mandatos. Bom, Renilda... Tem jornalista escrevendo errado, aí o colega jornalista fez, isso é culpa de quem? Pois é. Formaram gerações, né? Gerações alienadas, quem não aprendeu nada não tem nada para ensinar. Renilda Silva, boa noite. Quem mais aqui? Ana Paula Suzer também. Ieda Magalhães, boa noite. Obrigado a todos por estarem acompanhando o programa. O Romário Silva também. Timothy Alves, pura verdade. E ele diz o seguinte: eu já disse que no dia que acabar essa epidemia, está todo mundo imune. É o que ele diz. Bom, as pessoas estão se manifestando aqui. Fato é que a gente não pode desdenhar, né? A gente tem que levar com seriedade porque está complicado mesmo. Ninguém vai querer arriscar. O Anderson Oliveira Santana está acompanhando lá pelo YouTube. Tem uma mensagem dele aqui, eu vou ler a mensagem do YouTube já. Eu só quero achar aqui onde é que está o YouTube, rapaz. É muita janelinha aqui, ó. No YouTube tem: boa noite, amigos. Vocês têm ideia de quando voltará o combate à dengue? Alguma providência tomada em relação à piscina da Acra? Pois é, a Acra, para quem não conhece, é um clube, ex-clube fechado aqui, né? Um antigo que tem uma piscina lá. E várias casas que estão fechadas também, sem piscina, né? Várias casas, Marconi. Olha aí o que a produção quer, Marconi. Deixa eu ler essa outra reportagem aqui. Lava Jato. Procuradores pedem demissão após discordância com o PGR. Olha que a gente falou isso aqui, hein, Marconi? Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, no Paraná, representaram contra a Procuradoria-Geral da República na Corregedoria do Ministério Público Federal. Os procuradores se posicionaram contra o compartilhamento de informações com a PGR. Para omitir informações sobre os seus métodos de trabalho, os procuradores afirmaram que a Procuradora-Geral da República, Lindora Maria Araújo, responsável pelo acompanhamento de processos da Lava Jato em Brasília, quis ter acesso a procedimentos e bases de dados da operação sem prestar informações sobre a existência de um processo formal para isso ou sobre o objetivo da medida. Eles também disseram que ela pediu a liberação de um sistema usado no Paraná para gravar conversas telefônicas. A PGR já sabe que os procuradores de Curitiba abriram mais de 1.000 inquéritos nos últimos 5 anos que não foram encerrados. Além de equipamentos de interceptação telefônica, a Força Tarefa adquiriu 3 guardiões, mas 2 deles sumiram. Grande parte do acervo de gravações foi apagado no ano passado. Há fortes indícios de distribuição de processos fraudadas e outras ilegalidades. No início da noite de sexta-feira, divulgou-se que os correspondentes em Brasília, dos colegas de Curitiba, renunciaram à sua posição no grupo de trabalho da PGR. O procurador Deltan Dallagnol, para negar informações a Brasília, alegou que seria preciso formalizar os pedidos de dados que foram solicitados formalmente por ofício. Segundo ele, a cautela seria para evitar questionamentos e aquisição de nulidades. Assim, os procuradores decidiram fazer uma consulta à Corregedoria sobre o objetivo da requisição. Afirmou quem? A TV Globo. E, gente, olha, a gente precisa entender. A Lava Jato é importante? É importantíssimo para o Brasil. Mas não podemos endeusar ninguém, como até o Walter Josa falou. Se a gente não pode endeusar políticos, que é ser humano, juiz,
procurador. Ser humano algum, não importa a Nenhum. posição que ocupe. Tem muita sujeira debaixo desse tapete, muita coisa ruim que aconteceu e nós precisamos saber. E esses 2 aparelhos que desapareceram, que mais uma vez, eu acho que a gente antecipa, né? Porque eu fico catando, gente, quando vai sair nas notícias e quando as outras rádios ou jornais ou a outra parte da imprensa começa a divulgar, a gente já falou aqui e a gente acaba repetindo, mas isso fortalece. O programa Opinião realmente sai na frente em muitas notícias, porque dizem que eu tô ficando até doidinho. A Alana fala que eu tô... meu pai... Claro. A questão é que a gente toca em assuntos que não querem que esses assuntos sejam divulgados. Olha, os assintomáticos estão por aí infectando e proliferando o vírus com vizinhos, amigos e parentes nas ruas e vielas dos bairros. Enquanto a prefeitura não começar a testar todos os cidadãos com teste rápido, a epidemia será constante, pois não assintomáticos possuem o vírus, mas não têm sintomas e não adoecem. Lockdowns, toque de recolher noturno, barreiras fantasmas não irão adiantar, enquanto a prefeitura continuar se negando a testar toda a população para conseguir detectar os não assintomáticos e começar a tratá-los para curar os mesmos e deter a disseminação do vírus. Secretaria de Saúde e Prefeitura tem que explicar isso aí mesmo. Ele vai um pouco mais além, dizendo o seguinte: a Secretaria de Saúde e prefeitos têm que parar de bancar o boneco de vitrine, ficar todo dia com moda nova e investir em teste para conter o vírus de verdade. É isso aí. Os números estão crescentes? Cadê? Usa-se o dinheiro. Eu não vi uma única ação de enfrentamento ainda eficaz e o dinheiro está sumindo. Testava todo mundo, a maior quantidade de pessoas. Aqui mesmo tem denúncias, eu não estou afirmando, não sei se em sua cidade está acontecendo isso, se em seu estado está acontecendo isso. Tem denúncias de que X aqui, por exemplo, eu não vou, o Caio instantes atrás colocou aqui a atualização, mas eu vou pelo boletim anterior. 114 casos ativos, dos quais 14 apenas internados. O resto permanece em monitoramento domiciliar. E tanta gente dizendo, eu tive parentes, eu tive com o vírus, eu tive contato com pessoas que ficaram doentes e ninguém da Vigilância Epidemiológica, Secretaria de Saúde, ninguém, no Núcleo Territorial de Saúde, ninguém ligou, ninguém apareceu aqui, ninguém falou nada. Então não sei se isso está acontecendo em sua cidade também. Então é parar de muita presepada, os prefeitos e vereadores, dizer exatamente como é que está sendo usado o dinheiro e mostrar, porque até agora ação nenhuma foi eficaz. Vamos ouvir aqui o último áudio desta noite. Então, Evaldo, Marconi, Rafael Góes aqui do centro. Como eu estava falando no Facebook, né? A gente está focando muito no problema, no que está acontecendo, no que aconteceu, e a gente não está focando na solução do problema, né? Aprendi com os países que já saíram da crise, que tem um plano de contingência bacana, melhor, que tem uma forma de administrar e de gerenciar o problema, né? Então, assim, eu acredito que a gente vai sair dessa crise muito mais forte do que a gente entrou, com certeza. Mas enquanto tiver essa desunião entre governo federal, governo estadual, prefeitura, né, o problema político em si, a gente nunca vai aprender de fato, né, como realmente precisa fazer. Então, enquanto tiver esse joguinho, essa patifaria de estar falando, de conversando, de infelizmente partido para lá, partido para cá, eu não gosto de Bolsonaro, eu gosto de Bolsonaro, a gente não vai aprender. Então, assim, momento de guerra é uma hora que a gente precisa se unir para poder resolver o problema. Enquanto a gente não tiver essa mentalidade, a gente vai sofrer, infelizmente. Evaldo Silva, despeça-se por hoje, por gentileza. Olha, quero me despedir dizendo que o DEM está votando sim, o progressista está votando sim na lei da mordaça. Se você não se manifestar, brasileiro, se você não mandar uma mensagem para os seus senadores, se você não começar a apertar a mente dos deputados, já você não vai poder falar nada. Vocês que gostam do programa Opinião, infelizmente, não estaremos mais por aqui, porque as redes sociais, aonde nós podemos estar, porque não podemos estar na grande mídia, não podemos ter um programa na TV Bahia, não podemos ter um programa na TV Aratu, não temos TV em Alagoinhas. Me permita discordar de você. Nós estamos e fazemos uma grande mídia, nós não estamos na mídia grande. Na mídia, exatamente, toda vez ele me corrige isso. E o que está acontecendo agora no Senado, gente, é mordaça, é uma tentativa de transformar o povo brasileiro naqueles mudos, como é na China, como é na Coreia do Norte, como é onde mais, Marconi?
China e Coreia do Norte são os dois principais exemplos, e um oi para vocês. É uns dois dos principais exemplos onde o povo sofre e sofre calado. Se vocês acham que o povo baiano é faladoso, adentro, que o povo brasileiro é falastrão, eles estão querendo, principalmente os políticos, é que estão querendo calar nossas bocas. Porque a gente não pode falar de Anjo Coronel, que tá aqui, uma reportagem bem grande aqui, ó. O relator Anjo Coronel tá aqui, ó. Senador gasta 566 mil de verba pública em firmas da família de assessor. Ele não quer que a gente vai falar sobre isso, não quer que a gente fale sobre isso. É isso que esses políticos não querem. Um beijo pra vocês. Gente, muito obrigado. Estamos encerrando esta edição, agradecendo a você por tudo. Prometemos voltar amanhã, se assim o soberano do universo, Jeová Deus, nos permitir, em mais uma edição do programa Opinião. Isso às 6 horas da tarde, porque às 6 horas da manhã você já começa o dia bem informado com o Primeira Mão. Um programa que tem a direção geral de Haroldo Aze e o controle técnico de Wesley Oliveira. Na bancada, esse humilde amigo de vocês, sem querer e já parafraseando o Chico Anísio no Jornal do Lobo, junto com Caio Pimenta e José Gomes. Que você tenha uma excelente noite. As lives terminam no Facebook, no YouTube, mas os vídeos permanecem. Então continuem compartilhando, recomendando, comentando entre vocês, recomendando as nossas páginas. Por favor, inscrevam-se em nosso canal no YouTube. Também siga a nossa página no Facebook e que tenhamos aí dias melhores pela frente. Vamos tentar acordar esta nação. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. 7h22.